Glória a Deus, mais uma vez aqui na presença de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos aqui em Tiago, livro de Tiago. Muito bom, né? Livro de Tiago sempre é muito bom ler essa parte de Tiago, que ele fala umas coisas bem interessantes, né? Não tá querendo compartilhar. Acho que é porque eu entrei agora. Tô querendo compartilhar aqui, mas eu não tô conseguindo. Não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Não vai. Que seja a vontade de Deus, né? Eu acho que deve ter caído, sei lá o que aconteceu. Aí depois eu tento mais uma vez. Estamos aqui então. Começar a ler aqui em Marcos, capítulo 3, versículo 13. Que fala assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo teu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa é a sabedoria que vem do alto. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluia, né? Sem hipocrisia. Essa é a obra de Deus, né? Pacífica. O que aconteceu que não quer? Eu queria tanto compartilhar esse vídeo, mas eu não estou conseguindo. Mas tá bom. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Primeiro, a gente conhece a boa árvore pelos frutos, né? Na igreja, seja onde for, né? Principalmente fora da igreja, a gente começa a perceber as obras das pessoas com quem a gente convive e também algumas que a gente não convive, né? Pela misericórdia, pela obra, pelas boas obras, pelos bons frutos, né? Pela misericórdia. Primeira coisa que a gente percebe nas pessoas é o coração da pessoa. Para a gente saber se ela é de Deus ou não. Uma pessoa de Deus, ela é misericordiosa, né? Ela é pacífica, ela dá bons frutos, ajuda as pessoas, não é? Mas, né, o mau fruto a gente vive
vendo essas coisas por aí, né? Discórdia, desentendimento, né? Pessoas que não têm pavio, se estoura de uma hora para outra com qualquer pessoa, não tem misericórdia, não faz boas obras, não ajuda o próximo. Por aí a gente começa a perceber quem são as pessoas realmente, né? Que tem o Espírito de Deus. Porque, irmãos, vamos falar uma coisa séria. Se a gente tem o Espírito de Deus, né? Se o Espírito de Deus está aqui em nosso coração, a gente tem que dar bom fruto, não tem como dar fruto mal, né? Mas se a pessoa não tem realmente, né? De onde vêm as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? As guerras. A gente vê guerra, né? Por aí no mundo. Mas o que eu quero dizer aqui são as discórdias, contendas. Sempre eu tenho falado disso aqui. Das pessoas que sempre acham que ela tá certa. Né? Quando a gente percebe que a gente está errado, ou quando a gente começa a discutir com uma pessoa, primeira coisa que a gente tem que parar e pensar. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeito e a pessoa com quem eu estou brigando também não é perfeita. Então, com certeza, um de nós dois vai estar errado. E na verdade, nunca nenhum dos dois acha que está errado. Sempre os dois acham que está certo. E aí começam as contendas, as discussões, a bater boca. E muitas das vezes as pessoas saem até na mão, né? Como a gente tem visto por aí. Infelizmente, acontece isso também na igreja. Como eu já vi, infelizmente. Coisas horríveis. Por isso a gente deve estar sempre vigiando, né? Porque nós não somos perfeitos. Uma hora ou outra a gente vai estar errado, porque também a pessoa que está do outro lado vai se achar certa. Por isso que há contenda no mundo, em todos os lugares, eu quero dizer, né? De um país contra o outro país, aí vem as guerras, né? As pessoas. Irmãos, nós não somos Jesus Cristo. Nós não temos razão em tudo, não. Somos falhos e errantes sobre essa terra. Então, quando uma pessoa levantar a voz, nós devemos abaixar a cabeça, como Jesus nos ensinou, para que a gente não venha contender com aquela pessoa, né? Para a gente não ser julgado um dia e ir até mesmo à condenação. Todas essas coisas Deus fala com a gente na palavra, que é para a gente ler, entender e pôr em prática. Porque se a gente não colocar em prática, aí não vai adiantar, né? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pede e não recebeis, porque pedes mal, para os gastardes em vossos deleites. Eita glória! Para vos gastar em vossos deleites. A gente tem mania de sempre estar aqui na oração, pedindo as coisas para Deus, né? Geralmente é para a gente mesmo. Mas Deus, ele se alegra muito quando a gente ora pelos nossos amigos. E ainda ele se alegra muito mais quando a gente ora pelos nossos inimigos. Lembra Jó? Aqueles três, eu não me lembro o nome agora, 3 homens lá acusando o Jó.
em todas as coisas. Mas lembra o fim, Deus fala isso aqui na palavra, daqui a pouquinho eu vou ler. Lembra o fim que Deus deu a Jó? Não é? Pede e não recebe, porque pedes mal, para os gastardes em vossos deleitos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito importante isso daqui. Essa palavra que Tiago nos deixou aqui. Né? Amigo, o que ele quer dizer aqui é a gente fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Não que a gente não vai poder conversar. A gente pode conversar, mesmo porque Deus vai uma hora ou outra usar a gente para plantar uma sementinha lá. Então nós precisamos sim conversar, mas não praticar as mesmas obras que eles praticam, né? Tem muita gente por aí, né, que deixa de conversar com as pessoas. Não é isso que Deus quer. Jesus, quando ele veio, ele se assentava com os pecadores. Mas só que tem uma coisa, ele não andava como eles andavam. Essa é a diferença da gente andar, né, com as pessoas como elas são e da gente andar com elas e plantar semente. E não praticar as mesmas coisas. Porque uma hora ou outra Deus nos usa para falar, né? Se somos realmente de Deus, uma hora ou outra Deus usa para falar. E aquela pessoa acaba se convertendo um dia, uma sementinha que a gente planta. E a gente não pode fazer acepção de pessoas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado. Deixar de conversar é uma coisa. Praticar as mesmas obras é outra coisa. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a gente começa, né, a praticar as coisas de Deus, o diabo ele não suporta isso, né? O diabo não suporta isso. E aí ele tem que bater em retirada. Não é? Aí ele tem que bater em retirada. Mas se a gente continua fazendo a obra dele, né, praticando as coisas do mundo, ele vai continuar com a gente. Muita gente por aí, às vezes não consegue se livrar, né? Qualquer uma pessoa lá que ora, um orador de Deus, uma pessoa de Deus, encosta a mão na cabeça da pessoa, a pessoa pamba pro chão. Então a gente tem que resistir às coisas, né, do mal. Tudo que não provém de Deus. E uma hora o diabo não vai aguentar e ele vai sair, né? Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpar as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Oh, glória, né? Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E glória, né? Irmãos, não faleis mal um dos outros. Muito importante essa palavra. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se
tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Olha isso, né? A gente que às vezes tem mania, né, de falar da vida dos outros. Olha o problema que é isso. Se a gente está falando mal daquela pessoa, a gente já não está andando sobre a lei, mas sob a lei. E aí, para piorar, a gente julga a lei. E que a gente sabe, a lei foi escrita por Deus pelas mãos de Moisés. Então a gente está julgando a lei de Deus. É uma coisa séria isso, muito séria a gente julgar a lei de Deus. Ah, quanta coisa a gente precisa mudar, né, irmão? Fala sério. Quantas coisas. Por isso é bom a gente ler, entender da Bíblia, para a gente começar a mudar, como eu sempre tenho falado, né? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outro? Eita glória! Tá vendo? As pessoas, né? Nós que estamos acostumados a fazer isso, a julgar as pessoas, a falar da vida das pessoas. É um problema sério. Eia, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Aleluia. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, né? Se for a vontade de Deus, eu vou para tal lugar. E lá eu vou fazer tal coisa, se assim Deus permitir. Olha o que isso ocasione. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Eita glória. Toda, né? Toda... Onde que eu parei aqui? Eu até me perdi aqui. É aquele pois que sabe. Eita, nós. Em lugar de vez dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, fazemos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriei em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Todo aquele que sabe fazer o bem e não sabe, comete o pecado. Quanta coisa nós precisamos aprender, né, irmãos? Vamos falar sério. Quanta coisa nós precisamos aprender. E a gente só aprende lendo, né, as escrituras de Deus. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. E eis que o salário do trabalhador que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores que ceifaram
os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes e cevaste o vosso coração, como num dia da matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Deus aqui está falando de quem tem riquezas, né? Por isso que eu falo, poucos são os que sabem lidar com a riqueza. Esses que Tiago está falando aqui, ele está falando dos que tinham terras, fazendas e tinha outras coisas mais, e que tinham trabalhadores que trabalhavam, ceifava para eles, né? Mas o salário deles não era digno. Não era digno. E assolavam tanto essas pessoas que muitas delas morreram e clamam ao Senhor. Né? Clamam ao Senhor. E aí esse vai ter que dar conta de tudo isso. Por isso que Deus fala, e como sempre eu tenho falado aqui, né? É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Devemos tomar muito cuidado se um dia Deus nos abençoar com essas coisas, né? Às vezes um pouco que a gente tem que tomar cuidado. Porque pra gente pode ser que não é riqueza, mas se a gente for se comparar com as pobrezas do mundo, realmente, né? A gente ganha muito mais, né? E para Deus pode sim ser riqueza. Porque as coisas desse mundo, né? Só Deus que sabe das coisas, né? O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Né? Quando for cair naquele lugar, que a gente for julgado, imagina uma coisa dessa. Aqui no 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Né? Um dia a gente vai ter essa tão esperada vida com Deus. Nós devemos ter paciência em tudo. Né? Ainda que a gente seja humilhado, como foram esses aqui, que nem o salário digno teve, né? Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Nossa. As mínimas coisas, né? As coisas mínimas que a gente ainda pode ser condenado. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eis que Deus está aí vendo todas as coisas. Nenhuma vírgula, nenhum tio, nada passa por desapercebido aos olhos de Deus. Meus irmãos, tomai por exemplo da aflição da paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhes deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Eita, se não fosse isso. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Se não fosse isso, Deus já teria destruído, né, todo esse povo.
Muitas vezes Moisés intercedeu junto, né, de Deus pelo povo para que Deus não destruísse aquele povo. E Deus, né, com as muitas misericórdias dele, né, se lembrou da aliança de Jacó, né? Isaac, Jacó, né? E aí ele não destruiu aquele povo. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Quantas coisas, né? Tiago tem nos ensinado aqui. Nem juramento nós podemos fazer. Nem juramento. Porque isso é coisa maligna, né? São coisas malignas. Juramentos são coisas malignas. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Como Jesus fazia, né? Jesus, ele orava pelas pessoas, aí ele ajudava a pessoa a levantar, e quando a pessoa ia sair, ele falava, vai, mas não peques mais. E ainda hoje não é diferente, né? Quando a gente clama a Deus, quando a gente ora a Deus, quando Deus cura uma pessoa, Deus também, né? Ele, como ele diz na palavra, né? O que é mais fácil? Eu dizer, levanta da tua cama e anda, né? Ou seja curado, ou seja perdoado dos seus pecados. Não é? Jesus falava. Então ele falava essas coisas e hoje também é assim, né? Ele salva, ele cura. Quando ele está curando, ele quer dizer que ele está perdoando os pecados também. Que é o mais importante, né? Mas aí ele fala, vai e não peques mais. Eu já vi pessoas aqui que Deus usou, a pessoa estava extremamente doente, à beira da morte. E Deus curou. E a pessoa foi, claro, se Deus curou, como eu tenho falado, Deus perdoou os pecados. Aí aquela pessoa voltou, né, a cometer as mesmas coisas, os mesmos erros, e acabou que foi sem salvação. Perdeu a salvação porque não levou a sério aquela palavra de Deus. E aí Jesus perdoa. Mas só que a gente precisa estar um coração na palavra para a gente começar a transformação da nossa vida, para a gente não voltar a cometer esses mesmos erros. E a pessoa, no caso, acabou partindo, né? Sem nem menos esperar, não deu tempo de nem orar. Não deu tempo. É sério as coisas, né? Quando Deus fala, lembra lá com os profetas? Quando Deus fala, tá falado e acabou, né? A palavra de Deus é poderosa, ele é muito misericordioso, mas ele já deu uma chance, a pessoa não aproveitou aquela chance, às vezes pode ser que não dê tempo da próxima vez. E se hoje você está ouvindo essa palavra, né, com certeza Deus está falando, né, aos nossos corações. Que é para a gente aproveitar essa última chance que Deus está dando, porque nem sempre, né? Nem sempre a gente vai ter. Quem sabe a gente já teve 1, 2, 3, 4. Deus está sendo muito misericordioso para com a gente. Não é verdade? E agora está aí a hora da gente
acordar, começar essa transformação na nossa vida. Confessai as vossas culpas uns com os outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. Não é qualquer pessoa que pode orar, não, gente. Não é qualquer pessoa que pode orar, não. Né? Poder pode, mas que não vai acontecer nada, não vai. Né? Mas Deus fala aqui, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que a gente precisa estar sempre apercebido, né? Onde as pessoas vão impor a mão sobre a nossa cabeça. Nem todas as pessoas estão aptas a fazer isso, né? Tem que tomar cuidado. Eu já tive casos assim de, infelizmente, né, da pessoa vir orar pela gente, aí ao invés de melhorar as coisas, foi só piorar. Depois você vai ver o que, né, o porquê disso, por que aconteceu isso. Infelizmente tem muita gente por aí e nós precisamos tomar muito cuidado, né, com quem pode impor as mãos, né, e orar por a gente. Confessai as vossas culpas para com os outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo tem muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte. Uma alma o cobrirá uma multidão de pecados. Né? A gente que ora e a gente que, né, traz a palavra de Deus. Quando a gente faz uma dessas pessoas se converter através do poder de Deus, ele ouvindo, dando ouvido, e ele, né, ele se convertendo de coração, eu quero dizer, né, ele é coberto de uma multidão de pecados. Uma multidão de pecados. Aí você vê. Porque a palavra diz que todos os que não são salvos, os que não forem salvos, eles vão ter que dar conta de tudo que aconteceu desde o princípio. Né? Dos profetas que mataram, de Jesus que matou, crucificado. A culpa vai ser de todos por igual. Nós vamos ter que dar conta de tudo, né? A palavra diz isso aqui. Eu não lembro onde porque a minha memória é horrível, mas Deus fala disso na palavra, né? Que as pessoas que não são salvas vão ter que dar conta. Acho que está lá em Apocalipse, se eu não me engano. Queria bem eu achar essa parte aqui, mas eu não lembro onde está. Não lembro. Tem umas coisas que a gente... Realmente eu não lembro. Só se Deus quiser me mostrar. Mas eu não lembro. Não vou ficar perdendo tempo procurando porque... né, não vou achar. Mas é uma multidão de pecados, irmãos. Pecados dos nossos pais. Lá de trás. De quem matou os profetas. Porque Deus veio salvar o mundo, Deus veio, né, resgatar o que se havia perdido. E muitos não deram ouvidos, nem ainda hoje dá. Né? Preferem levar uma vida regalada de qualquer jeito.
né? E não dá ouvido para as coisas que estão escritas aqui, nem mesmo procura saber o que é que Deus deixou aqui para a gente escrito, né? E ainda pior, quando a pessoa, né, conhece a palavra, sabe das coisas e não liga, né? Aí diz a palavra, né? Pior ainda esse. É como se desse banho num porco, deixasse ele bem limpinho. Aí o porco não ligasse para isso e voltasse lá, né? Para pro barro dele. Se sujasse tudo de novo. Limpou e se sujou. É bem isso mesmo que Deus diz aqui na palavra. Então que a gente venha dar crédito às coisas de Deus. Porque vai ser terrível, né? O arder, né? O fogo. Nem sabe como vai ser verdadeiramente aquele lugar. Né? Nós não temos ideia de como vai ser. Por isso devemos dar muito valor às coisas de Deus, né? A palavra de Deus. Jesus não veio aqui à toa. Jesus não ia deixar lá o trono da glória dele, lá junto com o Pai, vir aqui à toa. Jesus ele veio aqui resgatar o que se havia perdido. E ele pagou um preço muito caro pelas nossas vidas, para a gente deixar isso de lado, abandonar como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu falo, é um preço muito alto, porque do jeito que Jesus ele pagou um preço alto pela nossa vida, se a gente não der ouvido para essas coisas, a gente também vai pagar um preço muito alto por não ter dado ouvido a essas coisas. Né? Mas cada um, né? Quem tem ouvidos que ouça. E assim eu agradeço a minha oportunidade aqui em nome de Jesus mais uma vez.